Vamos iniciar mais uma aula do curso de R na prática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre funções no R, né? Nós já falamos sobre estrutura, sobre os tipos de dados principais da linguagem, nós já falamos sobre estrutura de controle, laço e repetição, e nós vamos agora para as funções. Como definir funções em R? Não é utilizar funções, mas definir suas próprias funções, né? Eu vou falar do tipo clássico, né, que vem desde os primórdios da linguagem, que é a definição de uma função, né? Utiliza a palavra reservada function, né, e a quantidade e o nome dos parâmetros que vocês quiserem. Lembre-se que o R é uma linguagem dinâmica, né, eu não preciso definir um tipo para o parâmetro, né, eu posso simplesmente definir. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo uma função que recebe dois parâmetros, x e y, né, e ele simplesmente soma esses dois parâmetros, né. Poderia ser uma função mais complicada, mas para efeitos de esclarecimento para vocês, isso aqui é suficiente. Então, eu defino essa função que eu estou chamando de ADD. Assim que eu definir essa função, ela vai para o meu environment, uma function aqui, add, né? E eu posso chamar essa função, add2 e 2. Como é revetorizado, eu posso inclusive fazer o seguinte, add 1 para 5, 5 para 9, e ele vai pegar e somar esses elementos, né? Ele soma 5 com 1, vai dar 6, 2 com 6, 8, 3 com 7, 10, 4 com 8, 12, 5 com 9, 14. Né? Você tem que lembrar da questão da capacidade de trabalhar com vetor. Então, tudo é naturalmente um vetor em R, mesmo quando eu uso apenas um elemento, ele é vetor de uma única posição. Então, quando eu faço isso aqui, x recebe 2. X é um vetor de uma única posição de inteiro, né? Lembre-se disso. Eu vou definir uma outra função aqui, que vai simplesmente me imprimir esses valores. Pode parecer bem simples, mas é porque eu quero que vocês entendam a ordem e os nomes dos parâmetros. Então, essa função vai receber três parâmetros, A, B e C, e vai imprimir. Olha, o A é o valor aqui, o B é esse valor do B e o C é o valor do C. Uma função bem simples, certo? Então, como é que funciona o R na questão dos parâmetros? Na hora de chamar a função, né, como essa função tem três parâmetros, eu tenho que passar obrigatoriamente três parâmetros para ela. E eu vou chamar da seguinte forma. 1, 2 e 3. Ele vai casar o primeiro parâmetro com o primeiro parâmetro declarado, ou seja, o 1 vai cair no A, o 2 no B e o 3 no C. Até aí tudo bem, certo? Então ele imprimiu A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 3. Ok. Porém, eu posso passar nome para os meus parâmetros, certo? Então, se eu fizer isso aqui, 1, 2 e o A recebe 3. O que o R vai fazer? Vamos lá, vou executar isso aqui. O A, como eu declarei ali, recebe 3 e depois ele segue a ordem da definição. Então, o próximo parâmetro que foi definido vai cair no B e o outro vai cair no C, já que o A já foi atribuído, mesmo tendo sido atribuído aqui atrás. Entendeu? Então, ele é inteligente o suficiente para saber que esse parâmetro já foi preenchido, então sobram dois elementos que precisam ser preenchidos para esses outros dois parâmetros. Correto? Mais um assunto sobre parâmetros de função. Eu posso, inclusive, definir um valor padrão para um parâmetro. Certo? Então, essa minha função que eu estou definindo aqui, function, né, tem um valor x e tem um segundo parâmetro que tem um valor default. O que isso significa? Que você pode mudar esse valor se você quiser. Tá? Ou você pode chamar apenas com x. O que essa função vai fazer? Ela vai multiplicar esses dois valores, x e o fator de multiplicação aqui. Se eu passar, por exemplo, 0,7, ele vai pegar e vai multiplicar 0,7 por 100, eu vou arredondar isso aqui, e depois eu vou dar um paste, ou seja, concatenar com o símbolo do percentual. Então vamos testar essa função aqui. Eu posso simplesmente chamar essa função passando apenas um parâmetro. Por quê? Porque esse parâmetro vai para o x, o outro já tem um valor default e vai ser simplesmente utilizado. O que ele faz? Ele pega, joga esse valor no x, que vai ser multiplicado por 100, vai ser arredondado e vai concatenar com a função paste com o símbolo do percentual e retornando o valor de 70%. Certo? A partir da versão 4.1 do R, eu tenho uma outra maneira de declarar funções,
né? Bem mais, vamos dizer, uma sintaxe bem mais amigável, bem menor, né? Em vez de escrever function, eu posso utilizar essa barra aqui. Mas você tem que estar utilizando a versão 4.1 do R. É bem recente, né? Então vocês têm que atualizar. Se você não tem a versão 4.1, tem uma versão anterior, você tem que atualizar isso aí. O que isso aqui faz? Isso aqui é equivalente à função function. Então eu chamei essa função de divisão, que recebe dois parâmetros, né? E divide o primeiro pelo segundo. Eu chamo a função divisão 10 por 2 e ele vai me dividir 10 por 2, retornar 5. Certo? Continuando aqui, eu vou utilizar para vocês, eu não tinha utilizado a função sample. O que é a função sample? A função sample, ela simplesmente pega e faz um sorteio. Então vamos lá. Eu tenho isso aqui, um vetor de 1 a 100. Eu tenho um vetor de 1 a 100. A função sample, vamos lá. Sample. O help da função sample. Ela vai e sorteia dentro do vetor, vou passar o vetor aqui, a quantidade de elementos que eu quero replace true ou false. Eu posso mexer na probabilidade, mas eu não quero mexer na probabilidade. Deixa a probabilidade como está, que eu acho que é uniforme. Então, o que isso aqui vai me dizer? A função sample. Vou botar só 1. Isso aqui vai me retornar um valor. Deixa eu diminuir aqui, para vocês terem noção. Ele vai me retornar um valor dentro desse intervalo, porque eu estou pedindo aqui apenas um. Então, aqui. Meu universo para selecionar, ou seja, que valores eu posso sortear? Foi definido aqui. Quantos elementos eu quero? Esse aqui. E isso aqui representa o quê? Se eu posso reinserir esse valor ou não. Se você for considerar isso como se fosse aquele sorteio do bingo, né? Esse símbolo significa que depois de sortear um elemento, ele pode ser colocado de novo dentro do bingo para poder ser sorteado novamente. Se ele for true, false não. Sorteio um elemento, eu não posso mais repetir esse elemento. Certo? Então, o que eu estou criando aqui? Eu estou criando um vetor aleatório, x. Quando vocês forem rodar isso aqui, vocês devem ser diferente, porque tem a questão da aleatoriedade, a não ser que eu fixe o seed, mas não vou fazer isso agora. Né? Então, eu criei o vetor x aqui, e eu vou simplesmente somar esse vetor aqui na função, na minha variável y. Né? Somei esse vetor. E eu vou pegar depois esse resultado e vou dividir, utilizando a função que eu usei, por 10. Né? Então, quando eu tenho várias funções que eu quero utilizar, né, no R, de maneiras encadeadas, como é que eu utilizaria? Então, eu tenho meu vetor x, eu fiz primeiro uma soma desses elementos, somei o x, depois disso eu queria dividir, né, dividir por 10. Então, no R, era comum vocês verem isso aqui, várias funções, uma dentro da outra, com esses vários parênteses. O que não é muito prático a nível de visualização e ficava um pouco confuso de entender. Então, diversos pacotes criaram o que tem em outras linguagens funcionais, que é o pipe, ou seja, uma função pega e o resultado dela é automaticamente colocado na outra função. Como é que funcionaria o pipe? Né? X vai ser jogado dentro da soma. O resultado dessa soma vai ser jogado dentro do primeiro parâmetro dessa outra função. Então, isso aqui teria o mesmo resultado do que tudo isso aqui. Tá? Então, como é o pipe? Vamos relembrar. O que vem antes é jogado como primeiro parâmetro da função seguinte. Se tiver apenas um parâmetro, tudo bem. Então, x joga aqui dentro como primeiro parâmetro. O resultado disso, dessa outra expressão aqui, que veio do x, é jogado como primeiro parâmetro da expressão seguinte. E com isso, o teu código fica muito mais organizado. Mais uma vez, a partir da versão do R 4.1, né, a versão 4.1, é que nós temos esse pipe nativo. Antigamente nós precisávamos de um pacote externo e não tinha essa simbologia, tinha que colocar um símbolo do percentual por ser de pacote externo. A partir dessa versão agora já temos o pipe nativo no R. O que nós vimos na aula de hoje? Como definir funções e como trabalhar com as questões mais atuais de funções e pipe a partir da versão 4.1 do R.